Eu sou o CEO da Personal Check e estou aqui com a senhora Kátia, que quer saber um pouco mais sobre a negativação de devedores, negativação Serasa, que é muito utilizada no mercado e que tem ajudado muitos clientes na recuperação da inadimplência. Kátia, tudo bem? Como vai? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo bem? Então tá bom. Lá na nossa empresa, nós temos alguns clientes inadimplentes e nós utilizamos muito o banco e o cartório. Eu gostaria de saber o que a Personal traz de novidade em relação às negativações. Bom, primeira novidade, né? A negativação é uma ferramenta totalmente diferente do protesto, né? Que é a questão do cartório. A negativação hoje, o cliente ele não precisa de uma certidão positiva para que ele saiba quem é o credor. E, automaticamente, quando você negativa um devedor aqui pela Personal Check, utilizando a negativação da Serasa, o cliente ele tem um período, um prazo aí de dias para receber o comunicado, né? Então, quando ele recebe essa carta comunicado que a Serasa envia para o cliente, automaticamente ele já sabe quem é o credor, né? Então ele não precisa pagar uma certidão positiva no cartório para saber quem é o credor. Automaticamente ele sabe quem é o credor, que vai ter tanto o nome desse credor e o telefone de contato, né? Então essa é uma grande diferença da negativação para quem utiliza protesto, o cartório. São meios diferentes. Um é mais burocrático, que é a questão do protesto, né? Ele é mais burocrático, e a negativação, né? A negativação, por exemplo, o cliente tem que comprovar a dívida, né? No cartório também precisa comprovar a dívida, porém o cartório pede algumas coisas a mais, por exemplo, a nota fiscal, e alguns detalhes a mais, que seja mais burocrático, que acaba tendo um problema maior, né? E outra questão muito diferente, o cliente negativado, ele paga direto para o credor. Então, a partir do momento que o teu cliente, Kátia, recebeu lá um comunicado de negativação e ele identificou que é a sua empresa, ele vai fazer o contato, vai fazer esse pagamento e automaticamente vocês mesmos, o seu administrativo na sua empresa, entra e já faz a exclusão desse cliente. A Serasa ela é comunicada e de 1 a 5 dias úteis, essa negativação já saiu, não tem mais nada em nome da sua empresa contra aquele devedor. No cartório existe uma diferença. Além dele ter que pagar pela certidão positiva, quando ele faz o pagamento no cartório, ou ele faz o contato com o cliente dele, ele tem que pagar as custas do cartório, né? Então, essa já é uma grande diferença. O banco, você fez duas perguntas, né? Você perguntou sobre o protesto, né? Que é o cartório, e o banco. O banco é a mesma coisa. O banco, para fazer essa negativação em outro estado, ele também precisa de alguns documentos que comprovem e se torna mais burocrático. Então, assim, a negativação de devedores hoje, né? É um caminho muito mais fácil, muito mais seguro, porque nós temos hoje no mercado muitas empresas que limpam o nome. Sim. E isso não existe, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Já. Não existe empresa que limpa nome. Isso aí é um mito. Não adianta, mas eu limpo o teu nome. Não, não limpa. Você evita isso, porque o cliente que você negativou, só vocês podem fazer a baixa dele. Certo. Tá? Você ou alguém à sua ordem, o seu departamento de cobrança, então vocês negativaram, vocês vão fazer a exclusão. Então isso facilita muito, traz muito mais segurança para vocês. E quais são os documentos que eu preciso para fazer essa negativação no site da Personal Check? Os documentos que você precisa para negativar um devedor se você tiver uma duplicata, um cheque, um boleto, um título de escolar, né, que muitos colégios. Para você negativar isso, você tendo o título que ficou em aberto com você, se realmente ele ficou em aberto com você, você pode negativar. Então não existe, eu não posso negativar um cheque? Pode negativar um cheque, pode negativar um boleto, uma mensalidade escolar, condomínio. Certo. Você tem diversas dívidas que você pode negativar. Você só precisa comprovar que aquela dívida existe. Como é que você comprova? Um pedido, uma nota fiscal, um cheque, própria duplicata, um orçamento que você fez. Eu tenho um cliente que é mecânica, um orçamento que foi feito. É isso, nada impede que você negative. Só precisa comprovar essa dívida porque você não tenha problemas, né? E nesse intervalo que o cliente recebe essa carta comunicado, e se ele entrar em contato comigo, os juros, quem que vai fazer esse cálculo? É a nossa empresa mesmo? Eu que vou dizer quanto que ele vai me pagar? Como que funciona isso? Hoje você tem uma regra no mercado de
salvo engano, de 1% ao mês. O que você faz? A gente sempre orientou os nossos clientes de que você que vai cobrar os juros, claro, de acordo com a lei, né? Você também não pode, o cliente te deve lá R$1.000, você vai cobrar 60% para ele pagar. Não, você pode cobrar as custas que você teve. Quais foram as custas? O valor da negativação. Você pode incluir esse valor da negativação dentro da dívida dele. É isso, não tem... Né? Você que negocia com o teu cliente, às vezes é até melhor você receber o mesmo valor do que você não receber nada. Então o cliente deve R$5.000. Se você colocar lá 10%, já são 500, então já vai para 5.500. O cliente vai falar para você, olha, eu só tenho 4.800. É melhor você perder 200, que já estava perdido há um bom tempo, do que você não receber nada. Então, isso é uma questão de negociação, de análise que você vai fazer do seu cliente. Mas a negativação vai te ajudar muito você a receber. E após essa baixa que eu vou fazer no site da Personal Check, após essa baixa, quanto tempo demora para sair a restrição do nome do meu cliente? Então, lembrando que a baixa você faz tudo pela Personal Check, como você mesmo acabou de dizer. Porém, existe a comunicação da Personal Check com a Serasa, porque quem é detentora dessa negativação é a Serasa. Como a Personal Check é um parceiro da Serasa há 25 anos, nós temos hoje o serviço, o produto, que é a negativação de devedores, né? A negativação Serasa. Então, a partir do momento que o cliente fez o pagamento, a Personal Check entra no seu sistema e ela, através da própria senha, né? Seu próprio usuário que você usa aqui para fazer a consulta. Nós notificamos através do sistema Serasa. A Serasa, ela faz a baixa, primeiro ela confere, né, para ver se está tudo certo. Da mesma forma, quando você negativa um devedor, a Serasa confere para ver se esse título é válido. Sim. Não é apenas, eu vou negativar e está negativado. Certo. Não funciona assim. Existe uma responsabilidade, né, tanto da Serasa quanto da Personal Check, de saber que aquele título que está sendo negativado é um título verdadeiro, que a pessoa realmente não deve. E quando a Serasa é comunicada através da exclusão, né, que tem inclusão, quando você está incluindo a exclusão, quando esse cliente já pagou. Essa exclusão, a partir do momento que foi notificada a Serasa, que correu tudo certinho, de 1 a 5 dias úteis, o nome desse devedor não consta mais nos órgãos de proteção ao crédito, no caso na Serasa, né, é daquela dívida. Se ele tiver outras dívidas, a gente não pode fazer nada, mas aquela dívida do qual você fez a exclusão, que foi com vocês, aquela dívida não tem mais. Perfeito. Adorei, achei muito interessante e vou passar para a minha diretoria. Acredito que a gente vai ser parceira aí de vocês. E tem outras coisas também, Kátia, que é importante a gente frisar, que muitas vezes o cliente tem um cheque, a linha 13, a linha 21, a linha 25, né? Que as pessoas às vezes não possam saber o que é cheque, mas o cheque é muito utilizado no mercado ainda. Tá? Em vários outros estados se utilizam cheque, inclusive em São Paulo. Nós temos clientes aí no Bom Retiro, clientes nossos que utilizam cheque, né? Que é um meio de pagamento ainda existente muito bom, né? E às vezes a pessoa ela vai negativar um cliente que é a linha 13, não pode, porque é desacordo comercial. A linha 21 é uma pessoa que sustou também por um acordo comercial, né? Então existe lá as alíneas de um cheque que você pode negativar, né? O título, que é o título devedor mesmo, que você pode negativar. E um ponto importante hoje, que a gente deve até colocar para quem vai ver o nosso debate aqui, é a questão de qual prazo para negativar. Porque quando você negativa um devedor, ele recebe aquela cartinha da Serasa. E ele tem um prazo para se manifestar sobre aquela cartinha que ele recebeu. Muitas vezes o cliente amassa aquela cartinha e joga fora. Então, por exemplo, São Paulo, 10 dias. Então, você recebeu a cartinha da Serasa, você olhou, amassou, jogou fora, não quero saber. Daqui 10 dias, essa negativação ela vai subir para o sistema. E se for outros estados? Então, daqui em São Paulo, quando você recebe a cartinha, carta comunicado, se você automaticamente, vou pagar aqui, vou ligar para o meu credor e vou pagar para ele, você comunica a Personal Check automaticamente para que essa negativação não suba. Agora, se o cliente, o devedor, não estou nem aí, não vou pagar, amassou a cartinha, jogou fora, em São Paulo são 10 dias, né? Se estão falando do cliente de São Paulo. Então, passou o período de 10 dias sem que ele se manifeste sobre aquela cartinha comunicado que ele recebeu, a negativação vai subir e ele vai estar negativado em todo o Brasil. Ou seja, em qualquer lugar do nosso país
que um cliente for fazer uma compra e ele tiver um serviço de um parceiro da Serasa, que somos nós, né, vai constar que ele tem aquela dívida. Em outros estados, qual é esse prazo? Qual é esse período? Quando veio a pandemia, se mudou muito essa questão de prazo, né, para que a pessoa tivesse a sua comunicação. Então, na pandemia, até São Paulo mudou para 20 dias. Sim. Né? E depois que a pandemia, graças a Eu Deus, vi foi no embora. Sul também, que devido às enchentes, também eles Isso. mudaram esse período, Isso. né? Então, Eles prolongaram esse isso. período de negativação. A Serasa ela trabalha muito, né, nessa questão de estar acompanhando o mercado. Então, por exemplo, a gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul, que a Serasa emitiu um comunicado para os seus parceiros, né, e dizendo que tinha aumentado aí o período para se E negativar. Isso tudo vocês vão comunicar. Tudo. A Personal Check trabalha de acordo com a Serasa. Tudo nós comunicamos os nossos clientes, né? Então, por exemplo, São Paulo é 10 dias. Salvo engano, no Mato Grosso é 45 dias, né? Então, olha a diferença de São Paulo para o Mato Grosso. Aqui é 10 dias para a negativação subir se o cliente não se manifestar. Já no Mato Grosso é 45. Se existe alguma coisa, uma questão de calamidade pública, como foi no Rio Grande do Sul, aumentou-se o período também, tá? Então, assim, o que eu posso dizer para você é a negativação de devedores hoje é uma ferramenta essencial para o seu departamento de cobrança, para o seu financeiro, para que você possa, de alguma forma, informar o cliente devedor, né, daquela dívida que ele tem com você, que você coloque ele no mercado como inadimplente, para que ele venha fazer o pagamento para vocês. É uma ferramenta segura, que evita, como eu já falei anteriormente, que terceiros venham intervir, né, porque o cliente que você negativou, ele só vai pagar para vocês e só vocês podem fazer a baixa desse cliente. Perfeito. A gente vai evitar essas empresas de limpa o nome, que tem um monte aí, né? Um monte de empresa, eu vou tirar a sua restrição. Isso, como já informaram, não existe, tá? Então é isso, Kátia. Espero ter ajudado, espero que você tenha gostado aí do que a Personal Check fala sobre a negativação. Sim. Né? Nós temos bastante informações ainda para colocar novos produtos aí na Personal e que seja bem-vinda a você aqui como nossa cliente. E é importante saber que o cliente se preocupa, né? Como você está preocupada em como utilizar a negativação, né? Até frisando para você, não sei quem é que faz a negativação na sua empresa, mas é super fácil de utilizar o serviço. Isso eu gostaria também de te perguntar. O atendimento na negativação é humanizado? Ou eu consigo falar com alguém? Se eu tiver alguma dúvida, eu sei que é um autoatendimento, né? Como você já me explicou. Mas eu gostaria de saber se é humanizado, se eu consigo falar com alguém, caso eu tenha alguma dúvida naquele momento. Nós, talvez, não posso dizer 100%, mas um percentual a gente preza pelo humanizado. Por quê? Você tem clientes de diversos setores e diversas idades. Então você tem aquele que consegue fazer muito fácil utilizar o WhatsApp lá e etc. Mas você tem outros clientes, né? A Personal Check tem outros clientes que são pessoas mais de idade que não conseguem ter aquela resposta naquelas perguntas prontas do WhatsApp. Então assim, Personal Check tem um atendimento humanizado. Também temos o atendimento via WhatsApp, né? Mas assim, o cliente, qualquer dúvida que ele tiver, que ele não consiga entender lá nas perguntas prontas, ele vai entrar em contato com a Personal Check. Vai ter o nosso departamento de negativação para tirar todas as dúvidas. Muitas vezes, o nosso departamento de negativação, ele ajuda o cliente a fazer a primeira negativação. Sim. Porque é muito fácil. Não. Ele pega na mão do nosso cliente, a gente pega na mão do cliente e fala, olha, é assim, faz seguindo, segue o passo a passo, etc. Da mesma forma que quando precisa falar com o administrativo, nós temos o nosso time do administrativo, que a gente pega na mão do cliente para ajudar ele. Muitas vezes o nosso cliente está com dúvida de fazer uma venda, ele entra em contato com a Personal Check e o nosso administrativo consegue falar, olha, essa venda o senhor tem que tomar cuidado por isso, ou por isso, tá? Então a gente tem, o nosso intuito mesmo é ter um atendimento humanizado, falar com o nosso cliente. Eu acho que até você falar com o seu cliente, você conhece ele mais, né? Com certeza. Porque às vezes o nosso representante foi lá, fez a venda e você não vai falar com o seu cliente nunca, e é importante, tá? É isso. Tá? Espero que tenha gostado e feliz aí por ter vocês aí como nosso cliente. Tá ok, Jair. Muito obrigada pelas suas informações. Esclareceu todas as nossas dúvidas. Com certeza aí a gente vai estudar para a gente fechar essa parceria. Kátia, eu que agradeço aí o convite, você ter vindo aqui conhecer a Personal Check.
E tenho certeza que ficaremos como os parceiros aqui por muitos e muitos anos, né? A Personal Check, o intuito dela é fazer isso, né? Cada vez mais, mostrar para o nosso cliente o que a empresa é nesses 25 anos de mercado. A gente não está aqui só para atender o cliente, tem um contrato e não. Eu me preocupo, eu sinto as dores dos nossos clientes, a gente sente as dores dos nossos clientes, porque, como eu até já disse isso várias vezes, o nosso maior ativo são os nossos clientes. Porque se não fossem os nossos clientes, a Personal não existiria. E eu acho que isso deveria ser uma questão para no público em geral, para todas as empresas. sim. O seu maior ativo é o teu cliente. Então cuide muito bem do seu cliente, porque sem ele você não existiria. É verdade. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço mais uma vez e estamos sempre à disposição aqui. A Personal Check sempre vai estar à disposição. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, viu?